tarde, boa noite, né? Pra você que está acompanhando a gente mais um outro episódio daquela saga do Davi ainda, o policial militar que veio bater um papo com a gente. A gente ainda vai manter um pouco na organização policial e como funciona, com temas um pouco menos polêmicos dessa vez. Enfim, eu espero que vocês gostem. Muito obrigado. Hoje em dia a gente não pode, a gente tem que pensar no processo todo, né, da pessoa ela ser presa. Uhum. Desde o antes, que vem a educação, até o processo dela ser presa e depois que ela é presa. Hoje em dia a gente não tem nenhum tipo de divisão nas cadeias. Você acha que seria legal ter uma reforma carcerária, dividir por facções, por níveis de criminalidade? Não, por facções, eu vou só consertar a sua pergunta. Por facções é dividido sim. Ok. Porque se você botar, vou dar um exemplo, uma facção, o Comando Vermelho e Terceiro Comando da Capital, ou Amigo dos Amigos, ADA, se você juntar eles, consequentemente vão morrer. Porque eles não se beijam, não se cruzam, não adianta, tem que ficar separado. Então, isso aí já tem sim. O sistema carcerário já é dividido sim por facções. Porém, tem que ter uma reforma? Sim, sim. Eu acredito que está totalmente defasado, desatualizado e o pior, faltando vagas. Hoje você não comporta. Aí entra no mérito político, né? Porque da onde surgem tantos meliantes? Porque mais você prende, mais meliantes aparecem. Infelizmente, é a cultura do ser humano. Uhum. Infelizmente. Ainda não chega a ser seu trabalho resolver. Infelizmente, eu acho que você Exatamente. não pode fazer nada para impedir que pessoas cometam crimes no sentido de dar educação para elas Com certeza. é, Exatamente. Aí vem de berço, né? Educação vem de pai e mãe. exatamente. Eu queria abordar também sobre as condições policiais. Como tudo no Brasil, com certeza isso é precário. Mas você pode dar algum aval pra gente do quão ruim é ser policial hoje em dia? Você diz o quê? Condição. Qual, Tanto qual condição de tipo de condição? salário quanto material. Sim, como eu vou voltar um pouco, como eu já falei que melhorou bastante, Uhum. né? Desde a época que eu entrei até a época de hoje, melhorou bastante. Vou te dar um exemplo. A última turma de soldado que se formou agora, coisa de 30 dias, se não estou enganado, 20 e pouco, 30 dias, eles já saíram do Cefap com uma pistola PT-40 cautelada para poder se defender, caso venha a ser agredido, caso venha a ser assaltado por algum meliante. Isso já é uma grande evolução, porque, vou te dar um exemplo, há 18 anos atrás você saía sem arma nenhuma, cortando uma carteira, tendo que transportar a sua farda até o seu trabalho para tirar o serviço, porque você tinha que lavar, então não podia ficar direto no quartel, você tinha que trazer para casa para lavar. Você tinha que adquirir a sua arma de particular tirando do seu bolso. Esse processo todo de licitação, de compra, demorava bastante. Hoje em dia, o policial, hoje em dia que eu digo, essa última turma, já saíram do Cefap todos com uma pistola cautelada, com uma pistola que vai ficar para eles. Então, já é uma grande evolução. Hoje em dia, você vê as viaturas da polícia, hoje você trabalha com carros bons, tem as picapes Ford, hoje você tem os Toyotas Corolla. Então, quer dizer, as coisas estão melhorando, as coisas tendem a melhorar, porém isso aí depende muito da política do governador, de quem está no momento gerenciando isso aí tudo, entendeu? E um ponto que você frisou aí sobre a questão do medo de ser policial, é isso que você falou aí? Teve uma Sim, parte na sim. pergunta que você falou sobre isso. Eu acho que isso aí, hoje em dia, não tão quanto, porém, no passado, era uma questão muito de gosto. Né? Hoje em dia, você vê policiais que entram por um emprego e antigamente você entrava por vocação. Né? Uhum. Você tinha vocação de ser policial. Hoje em dia, a gente não é tão 100% vocação. Até pelo fato do emprego ser muito grande no nosso Brasil, no nosso país, as pessoas procuram essa questão de garantia, né, vamos dizer assim. Mas é uma profissão como outra qualquer.
eu costumo dizer que não vou morrer de véspera. Se eu morrer é porque Papai do Céu tocou o sino e a hora chegou. Uhum. E eu falo, é perigoso? Como outra profissão. É perigoso, sim, mas quem ama o que faz vive de férias. Legal. Como especialista, né, 18 anos eu acho que eu já posso chamar de especialista, você diria que o filme Tropa de Elite ressaltou ou demonstra bem o que acontece? Sim, sim, uma época em que foi desbravado muitas coisas que as pessoas não sabiam, tanto dos cursos operacionais, quanto das corrupções que acontecem. Foi muito incisivo naquele momento para quem imaginava que a polícia era uma coisa, realmente se deparar com uma realidade, entendeu? Uma realidade que, eu vou dizer para você, fica 50-50, 50-50%, entendeu? Do que realmente foi relatado lá naquele filme. Legal. O último ponto que eu ia colocar aqui em pauta é que, assim, você falou que é bem longe de comparar os Estados Unidos com o Rio, e você diria que isso acontece porque no Rio a gente vive quase que uma guerra civil? Sim, perfeitamente. Eu digo que no Rio vive quase não, é uma guerra civil. Se você for comparar os soldados americanos, eles morrem na guerra, nas guerras que eles vão, que não, né? Muito menos que o policial aqui no Rio de Janeiro. Se você comparar os números, tá? O policial aqui, em termos anual, é maior do que lá nos Estados Unidos. Em questão de Se treinamento, vocês são mais bem preparados? Você diz o quê? Eles lá? Quem você diria que é mais preparado em questão de treinamento? Os americanos, sem dúvida. Para país de primeiro mundo, você não pode comparar. É humanamente impossível você comparar um país de primeiro mundo com um país de terceiro mundo, né? Agora, a questão da guerra, vivemos sim. Por que eu digo que vivemos sim? Se você pegar uma comunidade onde os meliantes eles portam uma arma de alto poder destrutivo, eles portam granadas onde pode não, se ferir alguém é letal. Eles portam drogas ilícitas onde leva as pessoas ao óbito. Eu não vejo outra explicação a não ser uma guerra civil. E aquele local, as comunidades em si, elas são, entre aspas, dominadas pelo tráfico. Entendeu? Então, a minha visão é que nós vivemos, sim, uma guerra civil, sim. Cara, em relação à diferença que tem e a razão da gente causar dessa guerra civil existir, eu estava interessado para saber se você, como policial, tendo agido por tanto tempo quanto você agiu, tem alguma ideia de como a gente podia combater isso de maneira mais eficiente? Ou algo que eles não estão fazendo agora que você sugeriria que fosse melhor para a resolução desses conflitos? Eu não te compreendi. Você pode... Não, claro. Na segunda guerra civil que a gente vive hoje em dia, você, como policial, tendo agido por tanto tempo como você agiu, se você tem alguma sugestão ou alguma ideia de uma medida que podia ser aplicada tanto pela polícia ou pelo governo que fosse ajudar nesse combate e possivelmente trazer a gente a um futuro melhor, qual seria? Sim. Primeiro, eu vou te dar um exemplo do que eu vivi. Uhum. A UPP, lá no início. Não sei se vocês lembram, né? A UPP, no início, foi um grande projeto que foi desenvolvido, onde a polícia iria entrar e iria tomar aquela região, tirar das mãos do poderio do meliante, e as outras coisas entrariam, como saneamento, educação, tratamento, médico, todas as outras coisas. Porque hoje você não consegue resolver a questão de melhorar aqueles que estão lá no tráfico só com polícia. O polícia, ele é o limite do bem e do mal. Então, o que acontece?
Quando você coloca só a polícia para resolver esses outros quesitos, você não vai conseguir resolver. Eu vou lhe dar um exemplo de uma palestra que eu escutei de um coronel, lá na época do início da UPP, que você vai responder bem diretamente o que você me perguntou. Uhum. A mudança das comunidades, elas só iriam acontecer de 8 a 10 anos à frente. Por quê? Porque aquele menino, aquela criança que está vendo o policial como o bom da história, ela iria crescer vendo que o policial realmente é o lado bom. Porque hoje, infelizmente, aquela criança que está na comunidade, ela tem uma visão errônea do policial. Ela acha que o policial é o ruim e o meliante que é o bom, porque o meliante compra, de repente, compra às vezes um remédio para a mãe dela que está passando mal, dá um dinheiro para comprar um gás. Ele vive naquele mundo ilusório daquela comunidade onde o meliante é o bom e o policial é o ruim. Então, é um conjunto de coisas que tinham que ser implementadas para um processo de futuro melhor. Porque não adianta, hoje você só entrar com a polícia, você vai ter uma guerra generalizada e você não vai resolver o problema. O problema ele é futuro, ele é gradativo. Entendeu? Então você não consegue resolver hoje, por exemplo, nas comunidades, você não vai conseguir resolver a mudança futura só com a polícia. É com a política. É com outros fatores vindo junto com a polícia. Que a polícia vai chegar, vai resolver aquele problema, vai tomar aquela área e as outras coisas vão ser desenvolvidas para que futuramente aquela criança, aquele adolescente vá realmente crescendo e vendo que o mal é o mal e o bem é o bem. Compreendeu? Consegui? Sim, sim. Gostei da resposta, inclusive. Que essa outra ideia que você colocou, que eu achei boa, que você reconhece que esse é um problema que é para ser resolvido com política, mas ainda assim, outra coisa que as pessoas não podem esquecer é que a polícia ainda tem que fazer o trabalho dela nessas situações. Que não é porque certo dever certo problema, como por exemplo esse, vai ser no fim resolvido por política, que a polícia vai parar de fazer o trabalho dela e esquecer que eles também existem dever de situação. Perfeito. Isso aí mesmo, a gente não pode parar. Uhum. Eu ia deixar isso aí para o final, mas eu já vou pegar um gancho no que você está falando e eu vou deixar uma frase para vocês que é o seguinte: a polícia militar é o limite entre o bem e o mal. Trocando em miúdos, a polícia militar é o limite entre o caos. Porque se a polícia militar parar, acabou. Porque você pode reparar. Uhum. A gente viu o que aconteceu, se não me engano, não foi no Espírito Santo, que a polícia militar entrou em greve e... Sim, foi lá sim, no Espírito Santo. Foi um caos generalizado absurdo. Exatamente. Depois. Como policial, muita gente que pediu falo. fim, né? Sim, como eu te falo, nós como militares não temos direito à greve, e nós temos um regulamento próprio, nós não temos direito à greve. Quando há greves de DSIP, que é quem toma conta dos lugares, dos presídios, a polícia vai lá e toma conta e resolve, a polícia militar. Quando tem greve da polícia civil, só fica um dentro da delegacia para fazer as ocorrências mais graves, a polícia militar vai lá e resolve. Então, assim, a polícia militar, por ela ser militarizada, ela é o limite entre o bem e o mal. E muito obrigado por ter acompanhado a gente nessa segunda parte. Eu também acho que ficou legal, né, pra variar, se não gostava. Mas espero vocês na próxima, até porque é um papo bem interessante na próxima. E já pra deixar vocês um pouco com ansiedade no peito, você acha que deveria legalizar as drogas? Enfim, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até daqui a pouco.